Boa noite. Moradores da Asa Sul ainda se recuperam do susto e questionam a ação da polícia. Ontem, 4 policiais à paisana evitavam furtos de carros na quadra 206, quando houve perseguição de bandidos e troca de tiros. A comunidade pergunta: seria essa a maneira correta de atuar em plena quadra residencial? Esse é um dos destaques do Jornal Local, segunda edição, que vai mostrar também. Adolescente foge do Ciago e agentes terceirizados de segurança do centro cruzaram os braços. A gente está trabalhando aqui irregularmente. Polícia começa a ouvir mãe de adolescente que diz ter sido estuprada pelo padrasto, policial militar. Em Taguatinga, quem precisa atravessar avenidas movimentadas não tem segurança. As faixas de pedestre estão apagadas. Sumiu, né? A maioria das faixas aqui em Taguatinga está sumida, né? No Recanto das Emas, o problema é a poeira. Ela toma conta de tudo. Resultado, passageiros, motoristas e cobradores vivem doentes. Ministério Público do DF questiona decreto do governador que autoriza a expansão do Sudoeste. Estão indo muito além do razoável com a especulação imobiliária. Fim de semana vem aí, não fique em casa. As dicas estão na nossa agenda cultural. E mais, depois de 3 dias, bombeiros conseguem controlar incêndio em águas emendadas. A notícia que você precisa está aqui no Jornal Local, segunda edição, que volta daqui a pouco. Moradores do Cruzeiro Velho, uma das áreas mais tradicionais do DF, protestaram para que o governo regulamente as casas da cidade. É que ao cercar as residências, ainda na década de 90, os moradores acabaram ocupando área pública. Está na cadeia um dos maiores estelionatários do país. O jovem de 21 anos foi preso no Rio Grande do Norte. Outras 8 pessoas foram detidas no Paranoá. A quadrilha roubava dados de cartões de bancos brasileiros, europeus e norte-americanos. Depois, os dados eram vendidos a bandidos de todo o país. Em apenas um ano, o líder do bando movimentou mais de R$1.200.000. 840 mil pessoas vão pagar mais caro pela energia elétrica consumida em residências e comércios do DF. O preço é alto e o serviço, para muitos consumidores, não é nada bom. Olha só que covardia! Um fotógrafo de festas infantis foi preso por ter estuprado uma menina de 7 anos durante uma sessão de fotos no Sudoeste. Ele convenceu a mãe da garota a esperar do lado de fora do estúdio. Rodoviários e empresários estão reunidos neste momento no Ministério Público do Trabalho em mais uma negociação. De acordo com o sindicato, os ônibus só voltam a rodar quando o pagamento dos funcionários for depositado. Um acidente complicou o trânsito no início da tarde na saída da quadra 207 Sul. Um motociclista foi fechado por um carro quando saía da quadra residencial. A moto bateu na traseira do veículo. Eduardo da Silva, de 32 anos, foi socorrido no local pelo Corpo de Bombeiros. Ele teve uma fratura exposta na perna esquerda. Depois de receber os primeiros socorros no local do acidente, ele foi encaminhado para o hospital de base. O trânsito teve de ser desviado por cerca de 20 minutos. Depois do assassinato de um comerciante que tentou evitar um assalto em frente à padaria dele, a polícia anunciou que vai estender para a Asa Norte o projeto Sentinela. Os comerciantes vão ter uma linha direta com a polícia para tornar mais rápido o atendimento de ocorrências dentro e fora dos estabelecimentos comerciais. E nessa mesma entrevista coletiva, a secretária de Saúde informou que vai abrir sindicância para apurar o processo que autorizou o aluguel de equipamentos para hemodiálise. O contrato estaria superfaturado e custaria R$29 milhões aos cofres do GDF. A secretaria garantiu que os pacientes não ficaram prejudicados e que nenhuma máquina chegou a ser instalada. Não existe prazo para a conclusão da auditoria. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que certamente vai dar o que falar. A partir de agora, as pessoas presas por tráfico de drogas vão poder cumprir penas alternativas. Isso porque o Supremo anulou um artigo da Lei de Drogas que impede esse direito. Ela existe para garantir a segurança dos pedestres, mas na Candangolândia, uma passarela é sinônimo de perigo. A construção está tão enferrujada que ameaça desabar a qualquer momento. Algumas pessoas preferem se arriscar entre os carros. O DENIT, que é responsável pela manutenção da passarela, disse que vai enviar uma equipe para fazer uma vistoria no local e a gente vai ficar de olho. 2 ladrões cara de pau foram flagrados furtando o computador de um escritório no Sudoeste.
As câmeras de segurança mostram todos os detalhes. Os assaltantes chegam ao escritório e conversam com a recepcionista. Um deles pede para ir ao banheiro e aproveita que a sala está vazia. No caminho, ele pega o laptop em cima da mesa e coloca dentro da roupa. Depois vai ao banheiro normalmente. Na volta, ainda encontra com o dono do computador e age sem levantar suspeitas. O comparsa espera o amigo na recepção. Os dois saem pela portaria principal e levam o notebook. Se você reconheceu um dos dois assaltantes, pode entrar em contato com a polícia pelo telefone 197. A ocorrência foi registrada na delegacia do Cruzeiro. Veja agora outras notícias que foram destaque no DF. Susto na pista que liga o plano piloto ao Gama. Um caminhão carregado de oxigênio líquido corria o risco de explodir por causa de um vazamento. O Corpo de Bombeiros isolou o local para esperar o vazamento terminar. Depois de 3 horas, a pista foi liberada. Acidente em Braslândia deixa uma pessoa morta e 4 feridas. 2 carros bateram perto do hospital da cidade. Eliete Miguel Martins, de 29 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Brasília é referência nacional quando o assunto é respeito à faixa de pedestre. Para continuar sendo exemplo, o Detran vai investir em tecnologia. A tinta do asfalto será trocada por um material adesivo para melhorar a visibilidade dos motoristas. As cores das placas de sinalização também devem sofrer alterações. As mudanças estão previstas para o início do próximo ano. Vamos dar uma pausa agora para falar sobre sonhos. Imagine só comprar mais de 30 apartamentos novos na Asa Sul, ou que tal viajar todos os dias para Nova York pelo resto da vida. Esse é o tipo de sonho que só pode ser realizado por quem tem 70 milhões de reais no bolso. Estamos falando do sorteio que fará um ou vários milionários. Confira na reportagem de Daiane Garcês. Participe do Jornal Local com sua sugestão de reportagem. Nossa equipe está esperando sua ligação no 3314-1480. Se preferir, mande um e-mail para jl@tvbrasilia.com.br. Você vai ver no próximo bloco. Bresser Verão, Collor 1 e 2. Você se lembra? Pois é, os bancos vão ter de pagar a correção da poupança desses 4 planos econômicos. Mas milhões de pessoas podem ficar sem o direito. Veja por quê daqui a pouquinho depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Vamos agora às informações do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo seco que tem castigado o brasiliense nos últimos dias pode dar uma trégua essa semana, mas ainda não há previsão de chuva. E nesta terça-feira, o céu de Brasília estará claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima na madrugada deve ser de 16 graus e a máxima à tarde pode chegar aos 29. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 25%. Mais interdições na EPTG. As novas mudanças na via agora são para as construções dos trevos que dão acesso a Águas Claras e a Estrutural. O repórter Fábio Salema está lá na Estrada Parque e tem as informações do trânsito neste momento. Boa noite, Salema. Como é que está o movimento por aí agora, horário de pico? Boa noite, Fernanda. Neste momento, dos trevos em Águas Claras e Vicente Pires. Fernanda. Obrigada, Fábio Salema, pelas informações. Trânsito complicado também na DF-001. Quem tentou passar pela via nesta manhã simplesmente não conseguiu. Moradores da Vila Basevi fecharam a pista com pneus queimados. Eles querem que as ruas da cidade sejam asfaltadas. Depois de 6 horas de confusão, a via foi liberada. E o repórter Carlos Capelli está neste momento lá no Supremo Tribunal Federal com um especialista em direito eleitoral para explicar o que acontece a partir de agora com o candidato Joaquim Roriz. Capelli, será que dá para saber qual é o futuro do ex-governador? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Fernanda, a resposta para esta sua pergunta... Agora o futebol. A fase não anda nada boa para o Jacaré. Sem conseguir uma vitória sequer quando joga fora de casa, o time de Taguatinga ainda precisa ganhar a qualquer custo no sábado contra o Santo André, para não ficar ainda mais perto da zona de abismo. O Inter é bicampeão da Copa Libertadores. O alvirrubro gaúcho venceu o Chivas por 3-2. Aqui em Brasília, os colorados acompanharam cada lance da partida e comemoraram como se estivessem lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
Nós ficamos por aqui. As nossas reportagens estão no correioweb.com.br. É só clicar em TV Brasília. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos a nos encontrar no Jornal Local, edição da noite, à 00:15. Até lá.